Isso, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5, vai dizer: enquanto isso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. A igreja pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nesta noite. Agora, meu Deus, nós estaremos ministrando a tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, falou conosco na quinta-feira. Fala de novo, Deus. Abre, meu Pai, as nossas mentes. Abre a mente do teu povo. Espírito Santo tenha liberdade para nos usar como um canal, como um instrumento para a tua igreja. Para que eles possam sair daqui fortalecidos e revigorados pelo poder da tua palavra. Assim eu te louvo e te agradeço. Porque eu sei, meu Pai, que existem pessoas do outro lado, meu Pai, através de internet, através de Facebook, pela página da igreja, que talvez estará acessando, meu Pai, para ouvir uma palavra vinda do teu coração, e que eles recebam, meu Pai, da parte do Senhor, e que eles sintam-se restaurados e revigorados, e creia que no mais profundo, ou ainda na mais profunda cova, onde eles estiverem, no mais profundo abismo, onde eles estiverem, lá o Senhor estará com eles e os livrando. Assim eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Queridos, no livro de Daniel, e nós falamos isso, lá no versículo 16 e 17, vai dizer assim: então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E fora trazida a pedra, uma pedra, e colocado sobre a boca da cova. O rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Querido, deixa eu falar algo para o teu coração. Sem dúvida, eu falei isso aqui na quinta e hoje nós terminaremos. Sem dúvida, o livramento que Daniel recebeu dentro da cova dos leões foi uma intervenção poderosa de Deus. Por quê? Segundo os estudiosos, os leões, eles ficavam ali famintos, esperando pessoas para que ele pudesse tragar. E todos aqueles que infringiam as leis, e segundo o decreto que foi assinado, segundo os presidentes que nem nós lemos aqui, os príncipes armaram contra a vida de Daniel. Então todos esses eles eram lançados para que lá eles fossem devorados pelos leões. Amém, igreja? Tendo em vista a fidelidade deste profeta, tendo em vista que Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem reto, Daniel era um homem que se desviava, Daniel era um homem que buscava ao Senhor, que se consagrava, que orava ao Senhor durante 3 vezes ao dia. Amém, igreja? Daniel fazia o quê? Daniel, ele orava, ele jejuava, ele agia em meio da fé a qual ele tinha, em meio da fé a qual ele servia diante do Deus Todo-Poderoso. Então ele sabia que diante de todas as coisas ele não seria pego. Ou melhor dizendo, todos que se reuniram contra Daniel sabia que ele era um homem justo. Talvez, queridos, vocês sejam pessoas justas, talvez vocês sejam pessoas a qual o Senhor tem se alegrado, e as pessoas que te cercam não têm se alegrado da forma como Deus tem te usado, porque Deus te usa em revelação, Deus te usa em profecias, Deus te usa para fazer obras a qual pessoas há mais tempo não fizeram. E muitas das vezes essas pessoas, por benefícios até, porque a Bíblia vai dizer no livro de Daniel que antes esses mesmos que agora se levantaram contra ele, um dia foram libertos por causa da revelação a qual Deus havia dado para Daniel. Eu não sei aonde você chegou,
Eu não sei como você anda ou como você está. Eu não sei as armadilhas que as pessoas têm arrumado contra a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Ainda que você esteja no mais profundo, Deus estará contigo. Não negue a sua fé. Não recue, porque Deus está no controle de todas as coisas. O grande livramento de Daniel na cova dos leões foi a intervenção divina. Deus desfez os planos do maligno. Amém? Satanás arma algo para detonar, para destruir Daniel. Só que ele não conhecia, ele não sabe do poder que tem o meu Deus, ou melhor dizendo, ele não sabe da onisciência do nosso Senhor. Amém, igreja? Ainda que ele armara, ainda que ele estivesse armando algo contra a vida de Daniel, o Senhor já havia enviado a resposta exata, o livramento perfeito e os anjos para guardar Daniel. Isso pode acontecer contigo. Não interessa. É uma resposta que você está atrás. O Senhor já enviou para você, minha irmã. Se é um livramento de alguém, Deus já está lá naquele lugar. Se é cura, transformação, Deus está no controle. Ainda que as pessoas se levantem contra você, ainda que ninguém acredite no teu chamado, ainda que todos lhe apontem o dedo, o Senhor está de pé para te colocarem nas alturas, para que o nome dele seja exaltado através da tua vida. Glória a Deus. Para que essas pessoas possam um dia enxergar e olhar para você e dizer: ah, lá não está fulano, ciclano ou beltrano? Mas aquele irmão ou irmã estava destruído. Ele estava lá embaixo, ele era um pecador, era um viciado, fazia isso, fazia aquilo. Ele fala: agora eu sinto a presença de Deus. Porque Deus, mesmo na cova dos leões, Ele esteve contigo lá. Porque muitas das adversidades que sofremos, Deus não nos livra antes, porque Ele quer nos moldar nela. Qual é o problema que tu tem passado? Deus quer falar contigo hoje. Talvez as pessoas que estão acessando aí pela internet, pela página, que a gente faz essas coisas porque edificam vidas também. Talvez você esteja sendo perseguido dentro da própria igreja. Talvez você está sendo jogado por irmãos a qual não tem nenhum carinho, não tem um amor ou zelo pela tua vida, mas Deus está contigo. Os maiores contra-ataques que sofremos vêm de dentro, não de fora. Porque os de fora você se prepara. Então Deus desfaz os planos do maligno contra a vida de Daniel. Os prefeitos, príncipes, presidentes, capitães, governadores agiram com o quê? Deslealdade para matar Daniel. Por isso que no capítulo 6, no versículo 4 e no versículo 5, ele, principalmente no versículo 5, ele diz assim: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Pegou Daniel aí. Daniel foi traído pela sua própria fé, pela sua fidelidade ao Senhor. Porque você vai ver aquela mulher sunamita, quando ele faz um quarto para Eliseu, se você for ver lá, geralmente eram nas partes altas. Geralmente eram em lugares onde eles se punham para orar, onde a janela era aberta, todos que estavam lá viam os homens de Deus orando. Então certamente que Daniel estaria lá. Então o que esses homens eles fazem? Eles assinam um decreto bajulando o rei. Por isso tome cuidado, porque às vezes as pessoas se aproximam de você para falar mal de alguém, mas com segundas intenções, para depois te colocar em uma situação a qual você vai ficar complicado para ser resolvido. E é assim que aconteceu. O rei Dário, ele sabia que Daniel era um grande homem de Deus, mas ele foi bajulado, ele não atentou o que estava sendo feito. Ele simplesmente assinou o decreto e selou com seu anel. Quando eles fazem isso, ou seja, é irrevogável. Nenhum rei poderia voltar atrás mais contra um decreto já estabelecido. Ou seja, o que Daniel enfrentaria? Injustamente a cova dos leões. Às vezes, meu irmão e minha irmã, vocês são jogados, nós somos jogados na cova ou nas covas dos leões, para que nós possamos entender
que o meu Deus, o teu Deus é contigo, em todos os lugares onde você estiver. Daniel, ele recebe o livramento por quê? Porque ele orava. Porque ele estava orando, porque Daniel tinha esse hábito de fazer cultos de ações de graças, de orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo, agradecendo por que Ele fez, pelo alimento, por Ele estar vivo, por tudo. Daniel tinha esse hábito de orar, e eu também te falo para que tu faça também a mesma coisa. Você às vezes não vai ter tempo, mas ora em pensamento, busca o teu Deus. Apesar de Daniel, ele separava tempo para buscar o Senhor. Amém, igreja? Amém. Então ele é traído justamente por quê? Ou Deus responde por quê? Porque ele orava. Quando o profeta tomou conhecimento do decreto, o que ele faz em sua casa? Ajoelhou-se e orou. Quando tu souber que alguém estiver armando algo contra você, queridos, o antídoto para isso é joelho, oração. Porque se você agir pela tua carne, se você tomar uma causa com as tuas forças humanas, você perderá. Se você lutar, gritar, berrar, não vai mudar a história. O que muda um quadro e uma situação é a sua oração. Muitas das vezes nós erramos porque em meio às aflições nós acabamos falando muitas coisas e estamos errados. A nossa maior arma é a oração. O nosso maior exército está no céu. O nosso Deus, Ele espera você todos os dias para que você dobre o seu joelho e diga qual é o teu problema, o que você tem passado. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. E Ele está lá esperando por nós. Ó Deus. E quer te dar a vitória, para que tu venha aqui testemunhar a respeito dele. Para que você diga, só o Senhor é Deus. Deus livrou o meu marido, Deus livrou a minha esposa, Deus me deu um livramento na rua, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Amém, igreja? Deus quer mostrar para as pessoas quem é Deus na tua vida. Para quê? Para que as pessoas, quando olharem, dizem, meu Deus, não é aquele. Conte louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós também devemos fazer como Daniel. O grande livramento de Daniel, ele preocupado, né? O rei Dário, ele foi tomado de quê? Eu falei isso, eu estou acelerando porque eu quero terminar essa mensagem hoje. O rei Dário, ele preocupado, porque agora ele já havia sido assinado o decreto, ele não poderia voltar atrás. Porque os presidentes, todos eles se reuniram para assinar esse decreto. E alguns, e aqui eu até anotei algo hoje, histórico, para conhecimento, eu escrevi. No Daniel capítulo 6, versículo 9, né, por esta causa, o rei Dário emitiu o edito e assinou a escritura. Amém? Ele assinou a lei que os governadores tinham traçado pelo que ali estava ela. Ou seja, escrita e fixa pelo seu anel. Só que nós não sabemos, aí você precisa estudar e pesquisar. Segundo estudos teológicos, vão dizer que Diodoro Sículo 17 diz-nos que Dário III chegou a reconhecer a lei como perigosa e errada, mas até mesmo um rei não tinha poder para alterar uma lei decretada. Aí você vai entender o que aconteceu, o que acontecia na época. Então, Heródoto informa-nos que um certo Císames, juiz real, aceitou suborno para manifestar-se contra a lei e favorecer a um cliente. Sabe o que aconteceu? Foi apanhado, foi esfolado vivo, sua pele foi então usada para forrar os assentos no tribunal, onde se assentariam todos os juízes. Como que? Como um alerta para todos os outros. E certamente todos que estavam ali não iam ser contra esta lei. Olha que coisa absurda. Antigamente era duro, era difícil. Você imagina a pessoa sendo esfolada, sua pele arrancada e colocada. Eram coisas duras. Tudo isso aqui para pegar este homem de Deus.
A cova dos leões, em nossos dias, voltando lá, o livramento de Daniel. Então o rei, ele fica incomodado. E se você for ver lá no capítulo 6, versículo 18, então o rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e o sono fugiu dele. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Não há momento para... Existem situações que nós vivemos que não dá para se cantar. Você não tem força para nada. Aqui, o rei não queria ouvir música nenhuma. Aqui o rei perdeu o sono, não quis comer, entrou em jejum por causa de Daniel. Porque não tinha fome para tal coisa. Porque ele sabia que lá naquela cova estava sendo jogado um justo. Você é justo, meu irmão. Nós somos justificados pelo Senhor. E as pessoas, eles querem destruir você. Você incomoda muitas pessoas. As pessoas, elas não se alegram com a tua vitória. Elas podendo te estender a mão, ela quer te jogar no poço. Sabe por quê? Porque Daniel foi traído. Porque ele estava no lugar onde Deus havia o colocado. E nem todos vão se alegrar aonde Deus quer te levar. Ó Deus, aleluia. Entende o que Deus está falando aqui nesta noite? Os mesmos que um dia seriam mortos, foram favorecidos, agora estavam se levantando contra ele, porque Deus havia colocado ele entre os principais, entre os presidentes, entre os governadores. E Daniel incomodava, porque era um homem que era usado por Deus. O teu chamado incomoda as pessoas. A tua vitória incomoda as pessoas. A tua alegria, mesmo em meio à adversidade, incomoda as pessoas, porque eles não conseguem entender como uma pessoa que às vezes passa por tantos problemas continua sorrindo, buscando forças, aleluia, continua esboçando o seu sorriso mesmo em tantas lutas, perseguição dentro da sua casa, perseguição no seu trabalho, rejeição, todo tipo de destruição. Porque, querido, Deus está falando para você nesta noite. Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus está dizendo que Ele não desistiu de você. Aguente firme, não recue. Não volte atrás no seu chamado. Não volte atrás porque você foi lançado na cova. Não murmure dizendo: Deus, por que eu estou aqui? Não faça isso. Diga: Senhor, contigo eu enfrentarei cova, enfrentarei fornalha, enfrentarei deserto, porque com o Senhor eu estarei seguro, em mesmo lugares tão complicados. É verdade. Deus fala de maneira diferente, porque essa mesma mensagem foi pregada quinta-feira, só que Deus hoje fala de forma diferente. É a palavra dele para nós. É verdade. Quantos louvam a Deus? Diga amém. Deus, E ele diz assim, ó, no versículo 20. Não, perdão, no versículo 18. Na manhã seguinte a ele, né? Não, perdão, deixa eu ler aqui, voltar para a Bíblia. Versículo 19. De modo cedo, o rei se levantou e foi correndo à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque ele sabia que os leões lá ficavam famintos. Era certo de ele estar morto. Com voz triste. Mas antes de ele lançar ele lá, ele diz assim: Daniel, triste, o rei a quem tu serve, olha, a quem tu continuamente serve. Como é que tu serve a Deus, irmãos? Só aqui dentro? Como é que tu serve ao Senhor? Só dentro da tua igreja? Só dentro do lado de pessoas a qual também talvez seja espiritual? Ou você serve a Deus mesmo contra aqueles que blasfemam contra Deus, mesmo contra aqueles que buscam a Deus errado? Desperta você. Porque o próprio rei diz: quem tu continuamente serve. Era algo contínuo. Não é porque eu estou aqui. Porque a maior prova que você verdadeiramente é um servo não é aqui. Aqui tu se fortalece, aqui tu se fortalece. Tu está ouvindo a mensagem, está se fortalecendo, para que você vá para o mundo e mostre o teu Deus. Aleluia. Mostre o poder que Deus tem na tua vida, o que Ele tem feito por mim e por você, e vai fazer através de você, pelos teus amigos, pelos teus irmãos, pelos teus vizinhos. Deus, Ele faz assim, queridos.
Amém, gente? Amém. E ele triste diz assim, o esboço está indo embora. Mas amém. É melhor que seja assim. Disse, versículo 20, o rei, aí Daniel, servo do Deus vivo, por acaso teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha que coisa linda, pôde livrar-te dos leões? Ele foi ali triste, gente. Ele foi lá angustiado. Mal raiou um dia que ele poderia fazer isso, ele foi correndo para a cova. Deixa eu ir lá, porque lá está um homem justo. As pessoas que às vezes se levantaram contra você, eles irão até você para dizer assim, ó, graças a Deus você não morreu. Entenda isso. Porque a tua vida vai servir de exemplo. Vai servir para restaurar vidas. E ele diz assim, aí olha Daniel, versículo 21. Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. Meu Deus, olha que lindo. Tu tá no mais profundo, irmão. Eu imagino Daniel, porque Daniel não estava lá na cova dançando assim, vem aqui, irmão, passando aqui o braço, come. Daniel estava lá no cantinho dele, creio eu, posso conjecturar, orando ao Senhor. Deus, tu sabes que eu não fiz nenhum mal contra ninguém. E talvez você esteja numa situação parecida. Talvez o que você tem feito, queridos? Às vezes o teu brilho incomoda. O teu sorriso é motivo para destruir alguém. Não porque você quer, as pessoas não se alegram com o teu sorriso em meio às lutas. Amém, igreja? E eu creio que Daniel estava lá no cantinho orando ao Senhor, pedindo, Deus, fala comigo, me livra, Senhor, continue fechando a boca desses leões, porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso e o Senhor pode. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino que todo o tempo que ele esteve lá, ele esteve o quê? Orando e vigiando. Eu não creio que ele ficou lá naquela cova brincando. Ele ficou lá em vigilância. Assim nós devemos estar, mesmo quando formos lançados nas covas, nos poços da vida, nas fornalhas. Não fique brincando, nem, eu tenho Deus. Amém que você tenha o Senhor. Mas não brinque no meio da adversidade. A palavra do Senhor vai dizer que se te mostrar, em Provérbios, se te mostrarem flores no dia da angústia, a tua força será pequena, querido. Então nós precisamos estar fortalecidos nesse dia. Quando vier as angústias. Aleluia. Aí ele diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Aí ele diz, olha que tremendo. Primeiro contra ele, sabe por quê? Os pecados que nós cometemos, erros e falhas, primeiro nós entristecemos ao Senhor. Aí você está pensando que você está ferindo a pessoa que está do teu lado. Eu não vou mais para a igreja, meu irmão e minha irmã. Tu acha que Deus está se alegrando com essa tua atitude, com essa tua postura? É claro que não. Deus quer mostrar através de você que as coisas podem ser mudadas e que Ele é Deus na tua vida. Entendem o que está sendo dito aqui nessa noite? Não foi me achado nenhum dano contra o Senhor. Aí ele, não só contra o Senhor, ele diz assim, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu fui injustiçado, Senhor. Ele quis dizer para o Senhor, eu fui injustiçado. Amém, gente? Amém. Aleluia. A cova dos leões de nossos dias, constantemente, nós somos cercados por leões ferozes. Pastores fantasiados, ou ovelhas fantasiadas de lobos. Perdão, ao contrário. Lobos fantasiados de ovelhas. Corta aí. Lobos fantasiados de ovelhas. Pessoas que não cuidam umas dos outros. Não está nem um pouco preocupado comigo e contigo. Essa é a realidade que vivemos hoje. Vivemos a época, me desculpe a expressão que eu vou usar aqui, papel higiênico. Ele é bom e útil só enquanto não é usado. Depois de usado ele é descartado, é claro. Assim somos nós, queridos, para muitos. Pesado isso, mas é verdade. Descartável. Tu não serve mais. Aleluia, Deus. Deus amado. Deus não me levantou para ficar calado. Aleluia.
Deus não me chamou para ficar de boca fechada. Falando ao seu povo. Deus não me lançou Aleluia. Glória a Deus. numa caverna para ser alimentado por Ele, para aqui ficar calado, com medo de palavras contrárias, com medo de que alguém vai falar alguma coisa. Deus não se chama, pô, Ele não agrada, se agrada dos covardes. Aleluia. Jesus. Tu tem medo de falar algo por quê? Glória, glória, glória. Tu prefere ferir ao Senhor do que você falar a verdade para homens? Aí ele diz assim, em 1 Pedro, eu até deixei aqui, você não precisa nem. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 8, não precisa abrir não, vai dizer assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, está na tradução na NVI, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás não brinca de ser Satanás. As pessoas brincam de ser crente, vêm para cá e vivem uma vida toda torta.